Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo tentarei esclarecer uma questão muito repetida aqui no canal nos últimos dias. Afinal, qual é a força usada pela Ucrânia na invasão de Kursk e o que isso nos indica sobre o seu objetivo na Rússia? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. No dia 6 de agosto, para surpresa do mundo, a Ucrânia invadiu a Rússia. Inicialmente, pensou-se tratar-se de mais uma incursão liderada por grupos dissidentes russos, como as 3 realizadas entre 2023 e 2024 em Briansk e Belgorod, lideradas por grupos como a Legião da Liberdade da Rússia. Naquelas 3 ocasiões, as incursões foram sempre breves e com recursos muito limitados, com as forças recuando de volta para a Ucrânia ao fim de no máximo 6 ou 7 dias, com pouco ou nenhum ganho estratégico. No entanto, na incursão de agosto em Kursk, percebeu-se ao fim de alguns dias que a força envolvida era muito maior e muito melhor armada e equipada, com diversos vídeos e fotos mostrando blindados ucranianos e ocidentais se espalhando velozmente por todo aquele oblast russo. Graças a uma conjugação de fatores, como, por exemplo, o fator surpresa, com os ucranianos avançando de forma totalmente inesperada e contra um setor até então bastante tranquilo, e, tão importante quanto isso, graças à força ucraniana envolvida nessa incursão, o Ministério Ucraniano da Defesa informou que mais de 80 localidades e cerca de 1.000 km² de território russo estão agora ocupados, com um número estimado em mais de 1.000 soldados russos tendo sido capturados em apenas 10 dias de combates. Apesar de Putin ter declarado que está dando prioridade máxima para a expulsão dos ucranianos de Kursk, até agora os esforços russos estão sendo insuficientes, com os ucranianos continuando avançando em alguns setores e mantendo e consolidando os ganhos em outros. Isso levanta uma questão muito pertinente. Qual a força que a Ucrânia está empregando para invadir a Rússia? Por questões bastante óbvias de segurança, não sabemos exatamente o tamanho dessa força, por isso precisamos nos basear em observações e na análise de especialistas com acesso mais facilitado às fontes oficiais. Recentemente, o exército alemão publicou um vídeo com mais de 20 minutos de análise detalhada sobre a ação ucraniana em Kursk, com os oficiais alemães, que, como sabemos, têm um acesso muito mais facilitado ao Ministério Ucraniano da Defesa, dando alguns números e informações muito interessantes e que nos permite determinar, com alguma precisão, a composição e a força lançada pela Ucrânia contra Kursk. Segundo os alemães, os ucranianos lançaram, pelo menos, 4 batalhões em Kursk, com pelo menos 1 ou 2 batalhões na reserva, o que significa que, em termos numéricos, estamos falando de uma força de invasão de até 6.000 soldados, com outros 2.000 na reserva tática, prontos para o reforço de posições em perigo ou para explorar o avanço em áreas com uma presença russa mais fraca. Em termos de veículos blindados, os alemães não deram grandes pistas na sua análise, mas, considerando os números habituais de blindados que cada batalhão ucraniano costuma operar, podemos deduzir que pelo menos 2 ou 3 centenas de blindados de combate estão sendo empregados nessa invasão, desde veículos da era soviética como o BTR-80, veículos ocidentais recebidos pela Ucrânia desde o início da invasão, como o Stryker norte-americano, e, é claro, blindados pesados como o T-72, com algumas fontes referindo que o Challenger 2 britânico também está sendo usado como apoio a outros blindados. Como, em média, para cada combatente são necessários de 3 a 4 militares para logística, estima-se que de 10 a 12.000 militares ucranianos estão na retaguarda dando apoio logístico a essa invasão, elevando para perto de 20.000 o número total de militares que a Ucrânia destacou para a invasão de Kursk. Com base nesses números, podemos deduzir que se trata de uma operação com objetivos estratégicos limitados.
Com 6 ou 8 mil combatentes, a Ucrânia é obviamente incapaz de alcançar objetivos muito ambiciosos, como, por exemplo, cercar e controlar a capital da região, a cidade de Kursk, de 415 mil habitantes. Mas pode ser o suficiente para, por exemplo, colocar em risco a usina nuclear de Kursk, a apenas 20 quilômetros das atuais posições ucranianas. Apesar dos objetivos estratégicos ucranianos não serem, aparentemente, muito ousados, com 6 a 8 mil combatentes, são capazes de obrigar Putin a retirar unidades de setores ativos na linha de frente, que é, justamente, um dos principais objetivos da Ucrânia com essa operação, enfraquecendo alguns setores e aliviando a pressão em áreas mais críticas. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. General Dr. Freuding. Good afternoon, Captain. General, you've just come from Ukraine yourself and you also have some insights to share. Ukrainian troops have now advanced into Russian territory. What information do we have on this? What can you tell us at this point in time? Let's talk about the Kursk region. Last Tuesday, August 6th, Ukrainian forces attacked the Kursk region on 4 axes, as shown here. The strength of the Ukrainian forces for this offensive operation is 4 brigades. That is 4,000 to 6,000 soldiers. The depth of the area taken is approximately 30 kilometers. The width is around 65 kilometers. We estimate that the total area in which Ukrainian forces are operating rather than controlling is around 1,000 square kilometers. That's interesting because that's roughly the size of the area that the Ukrainian forces have lost to the Russian forces since the beginning of the year, so that gives us a good indication. We also know that in addition to these 4,000 to 6,000 soldiers of the Ukrainian armed forces in the area of the Russian Kursk Oblast, these forces are also supported by around 2,000 to 4,000 Ukrainian forces from the Sumy area, in particular by logistics, but also by air defense forces. We also know that this has led to around 100,000 Russians being relocated from this region, being moved to the interior of the country, which the Russian government has also made quite public. What are the Russian armed forces doing about it? They are trying to counter this Ukrainian attack with infantry, armored forces and special forces. We know that armor has been introduced and deployed on a massive scale here too, as well as close air support. So far, however, this has not been successful.